Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de ensino religioso nós vamos falar sobre como tudo começou, qual é a narrativa, qual é a posição da religião cristã em relação à origem do universo. Vamos também refletir sobre as tendências da ciência hoje, atual, e como nós podemos argumentar em relação a esta verdade. Então vamos juntos nesse aprendizado? A tradição oral, que é resgatado pelos escritos bíblicos, mostram claramente que nos primórdios da humanidade, as pessoas tinham sim, pela tradição oral, a convicção e a certeza de que o mundo foi criado por um Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Este reverenciado pelos povos, mesmo que os povos, por adotarem culturas diferentes, eles tinham uma forma diferente de entender sobre esse Deus. Criavam para si com as suas nomenclaturas. Entretanto, os povos antigos sempre primordiaram por encontrar esse Deus maior, esse Deus que foi o que criou os céus e a terra. Para eles, o Deus mais poderoso. Entretanto, na filosofia grega, nós vamos ter alguns pensadores que vão tratar sobre a questão da origem do universo. Estamos falando dos pré-socráticos, que tinham como problemática principal a cosmologia, entender por qual substância tudo veio a existir. Nesse caso, nós temos em Heráclito de Éfeso um pensamento que vai dizer que tudo é movimento. Para Heráclito, na sua frase célebre, ele vai dizer que uma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque ao entrar pela primeira vez, ele vai ter ali o movimento de uma água que vai estar passando sobre o seu corpo. Já na segunda vez que essa mesma pessoa entrar naquele mesmo rio, já seria uma outra água que estaria passando sobre o corpo dele. Nesse caso, tudo para Heráclito é movimento. Não que Heráclito ele não acreditasse nos deuses, na criação, mas ele desenvolve esse pensamento para tentar, de forma racional, trazer uma explicação sobre como o mundo veio a surgir. A ideia do movimento que vai gerar aí uma base para o evolucionismo, que vai ser uma teoria desenvolvida por parte da ciência. Dando um salto na história, nós vamos chegar agora em Lamarck, século XVIII. Lamarck, cientista, naturalista, ele vai defender a ideia de que as espécies elas vão evoluindo através da pressão do próprio ambiente, as mais fortes vão sobressaindo e dessa forma vai havendo uma evolução natural das espécies, que vai ser uma base do evolucionismo que vai ser desenvolvido posteriormente por Charles Darwin. Ele mesmo, Charles Darwin, escritor da obra A Origem das Espécies, Darwin vai estudar as espécies e vai concluir através das suas pesquisas que há uma evolução através do ambiente natural, os mais fortes sobressaem. A partir dali, ele vai criar a teoria de que as espécies vão evoluindo, por isso que nós temos o mundo como nós temos hoje, como um processo de uma evolução, baseado dentro de uma teoria que é aceita por parte da comunidade científica, entretanto, ela não é uma unanimidade. Infelizmente, nas escolas, hoje se dá muita ênfase ao evolucionismo, como se fosse a verdade da ciência, como se fosse uma teoria irrefutável, comprovada cientificamente, o que na realidade não é uma verdade. Hoje, pela ciência, nós temos o conflito entre o designer inteligente, que é uma teoria científica que defende a necessidade de ter uma mente inteligente para criar, porque a complexidade das espécies mostram que elas não podem surgir simplesmente de uma evolução, de um processo de conflito que vai gerar
esse desenvolvimento, não, porque as espécies elas são muito complexas. Então essa teoria desenvolvida pelo evolucionismo, ela não tem fundamentação científica. E temos o evolucionismo que ainda mantém aí um posicionamento defendendo os princípios lá do pensamento de Charles Darwin. Toda essa discussão científica, ela mostra que a ciência ela é incapaz de realmente dizer a origem do universo. Qualquer afirmação, como a ciência já refutou a Bíblia e agora a gente pode defender a ideia do evolucionismo, tudo isso, na verdade, é uma falácia, isso não tem comprovação. Ficamos, sim, com a narrativa das Escrituras, que é uma narrativa confiável, que ela é comprovada pela própria história, pela própria geografia, pela própria arqueologia. Todos os fundamentos que a gente estudou da historicidade dos textos do Antigo Testamento, elas têm a sua comprovação dentro aí da própria ciência. Portanto, mais do que a comprovação da ciência, a Bíblia, ela relata claramente, ela resgata a tradição dos antigos, aqueles que vivenciaram os primórdios da humanidade. As Escrituras, elas deixam muito clara que realmente Deus criou todas as coisas. E isso é comprovado pela própria razão humana. Se nós refletirmos e pensarmos, nós vamos entender que o universo, com toda a sua complexidade, com toda a sua perfeição, com toda a sua harmonia, ela não poderia surgir de uma explosão, de uma catástrofe, como é a teoria do Big Bang, e nem como uma evolução natural das espécies. Quem gerou essa capacidade dos seres evoluírem de forma tão perfeita? Então, na realidade, isso também não tem fundamentação. Precisaria muita fé para acreditar que de uma molécula ela foi se desenvolvendo para gerar tudo isso. Não. A razão humana, ela aponta para causa e efeito. Todo efeito, tudo aquilo que é uma realidade, ela é uma realidade por causa de uma causa. Há uma causa que vai gerar essa realidade. Então, a narrativa bíblica, a narrativa de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou e criou tudo com um propósito, fica claro para nossa mente, para nossa compreensão, que é a verdade absoluta. Ao estudar a natureza, ao estudar os astros, ao estudar tudo que foi criado, nós podemos ver a perfeição, nós podemos ver que há uma mente inteligente, um arquiteto perfeito que estabeleceu, não somente criou, mas estabeleceu um propósito para tudo aquilo que foi criado. Como tudo começou? É em Deus. É em Deus que nós temos a origem, o início, o desenvolvimento e a conclusão de todas as coisas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!